Pessoal, mês passado eu fiz um vídeo aqui no canal que foi muito bem, bombou, sobre a questão religiosa e a sua influência dentro do Irã. Como que a religião afeta as motivações da Guarda Revolucionária, como que o Irã se comporta na sua política externa e geopoliticamente, impulsionado ou guiado por esses valores ou por essas ideias religiosas ligadas à noção de uma seita. Hoje eu quero continuar falando sobre o Irã, mas eu não quero olhar sobre essa perspectiva da religião, esse elemento. Quero falar sobre a perspectiva política. Então é uma análise diferente sobre o Irã do ponto de vista político e não religioso. É importante eu deixar claro aqui para vocês que vai parecer contraditório, porque se você compara o vídeo anterior com o vídeo de hoje, você vai falar, mas você não falou que as razões de comportamento do Irã estavam ligadas com as questões religiosas, que ele queria destruir Israel por questões religiosas a qualquer custo? Sim, mas ninguém é só uma coisa, né? E quando a gente faz análises de perspectivas, de pontos de vistas ou de campos de estudos diferentes, nós vamos ter cálculos diferentes. Então, só vamos enriquecer aqui a compreensão do que é o Irã. O Irã não é só uma questão religiosa, tem outros elementos políticos. Hoje o objetivo é falar dos políticos. Eu não vou ficar me aprofundando em nada da questão religiosa. Isso não quer dizer que ela não exista. Ela está lá, ela é um fator, ela é um elemento que condiciona o comportamento da política externa iraniana, sim, mas não é o único. O outro elemento eu vou trazer hoje é a política. Também não vou ficar falando da Guarda Revolucionária, explicando muito esses detalhes que já estão bem colocados no outro vídeo. Então vamos focar no vídeo de hoje. Deixa eu só colocar uma observação aqui, que esse vídeo talvez ele seja complementar ou até anterior e básico para entender como que o aspecto religioso ganhou tamanha força dentro do Irã. Como é que essas forças políticas, religiosas chegaram ali? Como é que a religião ocupou um espaço maior do que interesses nacionais ou do que, a defesa e a construção de uma nação? Esse vídeo hoje ele vai ajudar vocês complementarem e entenderem como que a questão religiosa tem tamanho espaço. Eu vou explicar esse processo da construção da Revolução Islâmica Iraniana. E aí, vamos começar. No dia 21 de abril, uma semana depois do primeiro ataque direto do Irã a Israel, o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, ele se reuniu com seus comandantes militares para se vangloriar. O ataque quase não causou danos a Israel, como vocês sabem, mas o Khamenei proclamou a vitória e inflamou o tom patriótico. O que mais importa, disse ele, é o fortalecimento da vontade da nação iraniana e das forças militares do Irã em uma importante arena internacional. Essa ostentação nacional, ela é esperada de qualquer chefe de Estado, é algo comum. No entanto, algo chamou atenção sobre os ataques iranianos que tornou essa leitura nacionalista problemática, para dizer o mínimo. Tecnicamente falando, os ataques não foram realizados pelas forças militares do Irã, mas sim por uma milícia cujo nome sequer inclui a palavra Irã. A Força Aeroespacial do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. Essa divisão, uma das 6 da Guarda Revolucionária, foi responsável por disparar 300 drones e mísseis contra Israel. Muitos, até eu mesmo, chamam a Guarda Revolucionária do país de Guarda Revolucionária Iraniana. Mas o nome oficial da milícia, que é algo bem simbólico e eu vou elaborar melhor ao longo do vídeo de hoje, não tem a palavra Irã. Ela oficialmente se chama, em tradução livre do inglês, Islamic Revolutionary Guard Corps, ou em algumas traduções feitas do persa para o português, Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica. Isso não é apenas uma curiosidade burocrática ou um detalhe linguístico. Ao contrário, ilustra muito bem uma verdade fundamental sobre o Irã, a dualidade
das suas instituições, muitas das quais são explicitamente definidas como autônomas, tanto da nação quanto do Estado. Essa dualidade, por sua vez, ela leva a muita confusão sobre o Irã. Será que a República Islâmica é um ator racional e potencialmente pragmático, como a maioria dos outros estados-nação? Ou será que é um ator motivado ideologicamente, que não liga para o caos gerado por sua obstinação ideológica e religiosa? Essa discussão ela é sempre carregada e frequentemente leva algumas pessoas a darem respostas simples e binárias para o debate sobre o Irã. Mas aqueles que acompanham o Irã mais de perto percebem que esse dilema, se o Irã é um ator racional ou se ele é motivado ideologicamente, produz uma batalha difícil e prolongada dentro do próprio regime iraniano. Uma fala que exemplifica tudo isso aconteceu em 2006, quando um jornalista perguntou para o Kissinger sobre as relações do Irã com os Estados Unidos. E aí o Kissinger respondeu: o Irã tem que se decidir se quer ser uma nação ou uma causa. Se ele for uma nação, deve perceber que o seu interesse nacional não conflita com o nosso. Se a preocupação iraniana é a segurança e o desenvolvimento do seu país, isso é compatível com os interesses americanos. Ou seja, essa fala do Kissinger, ela explicita com muita clareza esse dilema que eu acabei de apontar para vocês, entre ser um ator racional ou ser um corpo ideológico que tem fins religiosos também. Khamenei, o homem que detém o poder supremo no Irã de hoje, tem sido inconsistente nesse ponto. Afinal, ele não é apenas o comandante-chefe do Irã, mas ele também é um revolucionário-chefe que lidera o eixo da resistência, uma coalizão internacional de milícias anti-Ocidente e anti-Israel associadas ao Irã. Nem todos os iranianos estão felizes em ver o seu país liderando essa coalizão, o eixo da resistência, ou, em outras palavras, abrindo mão dos interesses da nação para servir os interesses da revolução. Assim, essa batalha contínua vai se desenrolando na sociedade e no establishment político governamental iraniano. Não apenas sobre o que deveria ser a política externa do país, mas sobre a questão mais fundamental de a quem essa política deve servir. Será que ela deveria buscar os interesses nacionais do Irã ou perseguir uma agenda revolucionária islâmica que não conhece fronteiras? A Guarda Revolucionária é um instrumento dessa última concepção, de uma revolução ideológica que transcende as fronteiras nacionais do Irã. O fato da palavra Irã não estar no nome da guarda não é um acidente, não é por acaso. Ela foi formada em 1979 a partir de uma variedade de milícias islâmicas, precisamente porque os revolucionários que tinham acabado de derrubar a monarquia não confiavam nas instituições tradicionais, como o exército iraniano, e queriam perseguir objetivos para além das fronteiras do país. Os fundadores da guarda eram leais, antes de tudo, ao fundador da revolução, o Ayatollah Khomeini, que não poderia ter sido mais explícito ao rejeitar o nacionalismo iraniano em favor de um islamismo revolucionário transnacional. Fazer isso significa reorientar completamente a política externa do Irã. Sob o Shah Reza Pahlavi, o Irã manteve laços com Israel e os seus vizinhos árabes, inclusive propondo mediar conflitos entre eles. A monarquia do Shah, ela tinha batizado a posição do Irã como uma política independente nacional e posicionado o país como alguém próximo ou inclinado ao Ocidente, mas não alinhado completamente, promovendo assim a longa e orgulhosa tradição do país como membro fundador tanto da Liga das Nações quanto das Nações Unidas. Khomeini, ele queria eliminar essa tradição e aprimorar suas credenciais como líder revolucionário internacional. Ele começou abraçando totalmente a causa anti-israelense, declarando a última sexta-feira do mês do Ramadã como o dia de Quds, Jerusalém, uma ocasião para manifestações globais em oposição ao Estado judeu. Em uma mensagem televisiva no dia de Quds, de 1980, Khomeini afirmou com veemência, abre aspas, pessoas de mentalidade nacionalista não nos são úteis. Queremos pessoas muçulmanas. O Islã se opõe à nacionalidade,
Fecha aspas. À medida que os revolucionários islâmicos assumiram o Irã e construíram sua República Islâmica, alguns queriam apagar completamente a identidade nacional do Irã. Uma facção próxima a Gaddafi, o ditador da Líbia, sonhava em fundir o Irã e a Líbia em um novo estado revolucionário. Um clérigo radical dessa facção chegou até a levar um grupo de capangas para vandalizar o túmulo de Ferdowsi, um querido poeta nacional e medieval do Irã que fica localizado perto da cidade de Mashhad. Muitos líderes do regime eram abertamente desdenhosos das tradições iranianas pré-islâmicas, até mesmo das mais importantes delas, como o Ano Novo Iraniano ou Nowruz. Em 1981, Khomeini pediu explicitamente aos iranianos para não darem muita ênfase à data. Mas o radicalismo de Khomeini logo colidiu com a realidade. Poucas pessoas em qualquer lugar abririam mão voluntariamente da sua identidade nacional. Os iranianos, por sinal, são notoriamente patriotas, e para eles esse pedido era inaceitável. Imaginem isso numa sociedade ou numa civilização milenar. O Ano Novo Iraniano continuaria assim como o túmulo de Ferdowsi, mas a batalha sobre se o Irã revolucionário se comportaria como uma nação ou como uma causa islâmica nunca terminou. Quando o Iraque do Saddam Hussein invadiu o Irã em 1980, milhões de iranianos se mobilizaram para defender o país num movimento claramente patriótico, nacionalista e não ideológico revolucionário. Pilotos antigos dos exércitos imperiais do Shah foram libertados da prisão para voar seus caças de origem americana. Do seu exílio, o príncipe que havia sido deposto ofereceu-se para voltar e se juntar às forças armadas. Os mortos de guerra do Irã incluíam muitos não muçulmanos. Tinham cristãos, judeus, zoroastrianos, entre outros. No entanto, Khomeini concebeu a guerra não como uma defesa nacional, mas como uma guerra santa, para espalhar a revolução de novo. O Irã libertou todo o seu território das forças iraquianas em 1982, mas o Khomeini declarou que a guerra tinha que continuar até que toda a perdição tenha sido eliminada do mundo, ou seja, exportar a revolução islâmica para o resto do planeta. Khomeini enviou as forças iranianas para o Iraque, onde continuaram batalhando por mais de 6 anos, até que finalmente aceitou um cessar-fogo mandado pela ONU em 1988. Nesse mesmo ano, em uma grande virada, o Irã reestabeleceu laços diplomáticos com a Arábia Saudita. E até a morte do Khomeini, em 1989, o país parecia estar definindo um curso mais moderado, até mesmo abandonando suas pretensões revolucionárias internacionalistas que tinham sido tão importantes até então. Mas a confirmação dessa mudança de rumo dependeria do sucessor de Khomeini. O sucessor do Khomeini, Khamenei, ele era um ativista revolucionário linha dura, conhecido por traduzir para o persa as obras de Said Qutb, um notório ideólogo da Irmandade Muçulmana do Egito. Mas o Khamenei, ele devia sua ascensão à liderança em parte do novo presidente, o Rafsanjani, cujo pragmatismo muitos pensavam que influenciaria Khamenei também. Rafsanjani, ele passou a ser considerado uma espécie de um Deng Xiaoping iraniano, mais interessado em eficiência do que em pureza ideológica. Mas essa aliança entre os dois se revelou algo vazio, oco. E no início dos anos 90 até 2010, o Irã se tornou um palco de luta feroz entre 3 grandes facções. A primeira é a dos conservadores, liderados por Khamenei, que privilegiam a exportação da Revolução Islâmica em detrimento dos interesses nacionais. A segunda são os reformistas, liderados por Khatami, que sucedeu Rafsanjani como presidente em 1997, que queriam democratizar e abrir o país para o mundo. E a terceira são os centristas, liderados pelo próprio Rafsanjani, que desejavam manter o sistema político fechado, mas tornar a política externa do país menos ideológica e mais prática. Enquanto Khamenei buscava fortalecer sua facção contra as outras duas, ele percebeu que a guarda revolucionária era o seu melhor instrumento. E ele usou a guarda para reprimir e excluir tanto os reformistas quanto os centristas do poder. Khamenei aparelhou todo o Estado com seus milicianos enquanto buscava seu projeto mais ambicioso, que era construir um eixo da resistência na região, incluindo os grupos como o Hezbollah no Líbano e as milícias xiitas do Iraque. Com a ajuda dessas proxies, a guarda revolucionária conduziu uma campanha de terror contra seus inimigos ideológicos, principalmente Israel. A guarda também
ajudou a bombardear a embaixada de Israel em 1992 e, 2 anos depois, um centro comunitário judeu em Buenos Aires. Essa última ação matou 85 pessoas, tornando-se o ataque terrorista mais mortal da história da Argentina. A partir de 2003, guerras e crises no Oriente Médio permitiram que o eixo se espalhasse e se fortalecesse. Fazendo isso, ele conseguiu sequestrar a política externa regional do Irã. Khamenei entendeu que o aumento do poder regional da Guarda arriscava isolar perigosamente Teherã e colocá-la em rota de colisão com Washington. Assim, ele tentou reequilibrar o radicalismo dela, cedendo espaço ao pragmatismo dos centristas que favoreciam laços com o Ocidente. Rouhani, um discípulo de Rafsanjani, foi eleito presidente em 2013 com um mandato popular para conduzir negociações diretas com o Ocidente sobre o programa nuclear do Irã. Ele e o seu ministro das Relações Exteriores, educado nos Estados Unidos, o Javad Zarif, tinham o apoio tanto dos reformistas quanto dos centristas. Eles eram rivais da Guarda e a própria, por sua vez, se opunha às conversas dos dois com os Estados Unidos. O governo do Rouhani finalmente afirmou um acordo com os Estados Unidos e outros 5 países em 2015, mas 3 anos depois o acordo foi desfeito pelo presidente americano Donald Trump. A coalizão que era rival da Guarda Revolucionária foi muito enfraquecida com isso. E o Khamenei conseguiu se consolidar fortemente na outra direção, ou seja, radicalizou sua posição religiosa, o que, de qualquer forma, se alinhava melhor com a sua própria política e ideologia que ele já vinha vendendo ou lutando para expandir. A longa batalha pela política externa do Irã e as suas discussões e batalhas internas sobre a sua identidade foram vencidas pelo grupo dos conservadores, ou seja, Khamenei conseguiu impor uma versão mais ideológica e mais religiosa e transnacional revolucionária. Desde 2020, somente conservadores pró-Khamenei têm permissão para concorrer a cargos de eleições importantes. A Guarda Revolucionária opera abertamente em embaixadas iranianas na maior parte do Oriente Médio e compromissos ideológicos e religiosos, em vez do interesse nacional, direcionam a política externa iraniana. Essa guinada ela ficou mais evidente no vergonhoso apoio do Irã à invasão da Rússia à Ucrânia, algo que só fez sentido como uma expressão da obsessão anti-ocidental do Khamenei. De fato, os homens de Khamenei romperam com a tradicional não alinhamento do país ao favorecer repetidamente laços com a China, Rússia e Coreia do Norte. A fachada do Ministério das Relações Exteriores do Irã em Teherã ainda está estampada com o slogan revolucionário "nem ocidental, nem oriental", mas a política externa pró-Khamenei agora fala de uma política de olhar para o leste para justificar sua nova orientação e aliança com Rússia, China e esses outros. O Khamenei nunca fez a transição de ativista islâmico para estadista iraniano. Ele sequestrou a nação iraniana para defender uma causa, atrelou o destino dos iranianos ao destino da causa e das milícias que causam problemas em todos os outros países onde estão presentes. Com os ataques da Guarda a Israel, Khamenei colocou o Irã a caminho de uma guerra que os iranianos não querem e nem podem pagar. Para concluir, o Irã hoje está muito pior do que ele estava há 20 anos atrás. Se a gente pensar na questão social, está mais socialmente reprimido, mais politicamente fechado, mais diplomaticamente isolado e muito mais economicamente destruído. Muitos iranianos agora simplesmente só esperam pela morte do líder, o Khamenei, que já tem 85 anos e tem a sua saúde debilitada. A política externa do Irã, centrada na causa islâmica, só trouxe desastres para o país. Aqueles que desejam que o Irã volte a agir como uma nação estão politicamente marginalizados e isolados, mas num Irã pós-Khamenei, eles vão lutar por um país que busque os seus interesses nacionais, incluindo a paz com seus vizinhos e o mundo.